Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver as atividades na apostila de ciências, tá bom? Roteiro de estudos 2 do quarto bimestre. Vamos lá. Vamos ver a página 103 a 108 de ciências. Página 103. Animais, plantas e outros seres vivos. Acompanhe a leitura comigo. Anthony van Leeuwenhoek, não acredito que seja assim o nome dele, inventor do microscópio. Relacionado entre as grandes invenções da medicina, o microscópio, criado no início do século XVII, possibilitou o avanço do estudo da biologia e uma nova percepção da ciência médica. A invenção do microscópio, atribuída a Galileu, foi na verdade fruto do aperfeiçoamento realizado pelo naturalista holandês Anthony van Leeuwenhoek, que o utilizou na observação de seres vivos. Dotado de apenas uma lente de vidro, o microscópio primitivo, que é antigo, inventado pelo pesquisador, permitia aumento de percepção visual de até 300 vezes e com razoável nitidez. E tudo aquilo que se encontra invisível aos olhos tornou-se visível o suficiente para que fosse pesquisado. Esse primitivo microscópio foi construído em 1674 e com ele conseguiu-se observar bactérias e desvendou também o mundo dos micro-organismos. Anos mais tarde, o microscópio primitivo de Leeuwenhoek foi aprimorado por Robert Hooke, ganhando mais uma lente e a possibilidade da ampliação da imagem ainda maior. As primeiras observações de Hooke e os estudos de Anthony levaram à descoberta das células. Então aqui embaixo vocês veem dois tipos de microscópio, um mais antigo, microscópio de Hooke, que foi por volta de 1650, e um aqui mais moderno, um atual, microscópio óptico atual. Aí aqui abaixo vem as perguntas. Você já viu o microscópio? Se sim, vocês vão escrever onde. Se não, é não e pronto. Nunca viu, não precisa escrever onde. Quais são os seres vivos que eles nos permitem enxergar? Que tipo de seres vivos nós conseguimos enxergar no microscópio? A gente não vai colocar uma pessoa no microscópio, mas que tipo de ser vivo? Existem vários seres vivos que a gente pode enxergar com microscópio. Quais são eles? Quando se fala em seres vivos, a primeira ideia que temos é sobre animais e plantas. E foi assim durante muito tempo a ideia de que eles eram os únicos seres vivos existentes no planeta. Então nós vemos aqui, ó, peixes, joaninha, cobra, pessoas, árvores, animais, sapos, répteis, enfim. Mas com a invenção do microscópio, descobriu-se um mundo de seres vivos tão pequenos que até então era impossível de observá-los somente com os nossos olhos, os micro-organismos. Que tal conhecer um pouco mais sobre eles? Isso aqui é uma pergunta que não precisa responder, só está convidando, tá? Aqui vemos uma pessoa olhando no microscópio. No grupo dos micro-organismos estão seres vivos formados por uma única célula, como as bactérias e os protozoários. Eles só podem ser observados por meio de instrumentos como o micro-organismo. Então nós vemos aqui, ó, bactérias. Nós não conseguimos pegar uma bactéria e ver ela, vamos dizer assim, a olho nu, sem um microscópio. A gente só consegue enxergar pelo microscópio, ó. É uma bactéria, uma Bacillus sp. Aqui é uma ampliação em 12.350 vezes, quando impresso a 10 centímetros de largura. Só está dando para ver essas bactérias porque ela foi vista através de um microscópio. E aqui é um protozoário. Também só é possível ser visto através do microscópio. Muitas bactérias estão presentes em nosso dia a dia. Algumas delas são usadas no preparo de alguns alimentos, como os bacilos presentes no iogurte, por exemplo. É aquele chamado lactobacilos vivos. Em nosso corpo também moram muitas bactérias, como aquelas que habitam a nossa pele.
As bactérias que estão sobre a nossa pele impedem que outros micro-organismos entrem em contato com o nosso corpo e causem danos à nossa saúde. Aqui na atividade 1, está dizendo assim: mas mesmo com toda essa proteção, algumas bactérias podem entrar em nosso organismo e ser a causa de doenças. Para conhecer mais sobre elas, junte-se a alguns colegas e escolha uma das doenças causadas por bactérias para pesquisar. Procure informações em fontes diversas. Ver que aqui estão as doenças: tuberculose, difteria, sífilis, cólera, lepra, febre tifoide, tétano, coqueluche e leptospirose. Mais abaixo, a seguir, estão algumas dicas do que pesquisar. Então, vocês vão escolher uma dessas doenças. Não vou dizer que vocês acharem mais interessante, porque doença nenhuma é interessante. Então, vocês vão escolher uma dessas doenças aqui e vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão escrever informações sobre uma delas, pode ser no seu caderno. Aqui abaixo, a seguir, algumas dicas do que pesquisar: o agente causador, as medidas preventivas, os sintomas, o tratamento. Escolham uma dessas doenças e usem estas palavrinhas aqui para fazer uma pesquisa sobre essa doença que você escolheu para pesquisar. Leiam as informações para a sala de aula e, com orientação do seu professor, organizem as informações em um texto, apresentem os demais colegas da sala. Essa parte não tem necessidade de ser feita, tá bom? Mas a pesquisa sobre a doença, sim. Combine com seus colegas e seu professor para juntos realizarem este experimento. Vocês vão realizar em casa com seus familiares. Peguem 2 pires, um deles coloquem um pedaço de pão umedecido e no outro, quando fala pires, é um pratinho, tá? Um pratinho pequeno. E no outro, um pedaço de mamão. Deixem os 2 pires com os alimentos em um lugar escuro durante alguns dias. O que você acha que vai acontecer com esses alimentos? Na opinião de vocês, o que vai acontecer com esses alimentos se vocês deixarem ele num lugar escuro por alguns dias? Observem as transformações que vão ocorrendo e registrem no espaço a seguir. Então, assim, vocês vão deixar por 4 dias. Ou melhor, vocês vão deixar por 9 dias esse pão e esse mamão num cantinho escuro. Pode ser no lado de fora de casa, no quintal, no jardim, enfim. Vocês vão falar aqui, ó, o que aconteceu no 3º dia. Vocês vão escrever aqui, ó, o que aconteceu com esse pão e o mamão no 3º dia. E depois no 5º, e no 7º, e no 9º dia, o que foi acontecendo com eles? Por que essas transformações ocorreram? Por que vocês acham que aconteceu isso? Ah, professora, eu não sei. Ah, porque encheu de fungo, encheu de bactéria, porque ele estragou, enfim. Por que essas transformações ocorreram? Procurem não aproximar o rosto nem as mãos do experimento, pois os micro-organismos presentes podem trazer danos à saúde. Então, vocês não vão colocar a boca, colocar a mão, trazer perto do nariz para cheirar, não precisa nada disso, tá bom? Ações ocorreram porque os seres vivos, como bactérias e fungos, agiram sobre esses alimentos, alterando suas características como cheiro, cor e consistência. Esse é um sinal de que os alimentos estão apodrecendo e não são mais adequados para o consumo. Observe a seguir. Aqui é a imagem de um pão de forma, que ele está cheio de fungo, mofado, não pode ser ingerido. E aqui do lado, acredito que seja a imagem de uma fruta, que também, ó, ela também está estragando, tá apodrecendo e também não pode ser consumida, né? Agora nós vamos para a página 107. Página 107. Nós vemos aqui a imagem de um menino. Vamos ver o que ele fala aqui. Bactérias eu já conhecia, mas agora aparecerem os fungos, quem são eles? Também são seres vivos? Então, ele tem uma pergunta e nós vamos descobrir. Até alguns anos, os fungos faziam parte do grupo de plantas. Entretanto, estudos mais detalhados sobre as bactérias mostraram, por exemplo, que eles não realizavam fotossíntese. Como você já sabe,
A capacidade de realizar fotossíntese é a principal característica das espécies dos seres vivos que pertencem ao grupo das plantas. Portanto, hoje os fungos estão em outro grupo, dos grupos orgânicos, como no caso do pão e do mamão. São eles, junto às bactérias decompositoras que provocam a decomposição de restos de seres vivos. Então vemos aqui embaixo, cogumelos, mofos e bolores são exemplos de fungos, até cogumelo, ó, tudo exemplo de fungo. Cogumelo, bolor, mofo, ou melhor, mofo, bolor e mofo aqui, e também mofo e bolor nos dois. Que coisa horrível, né? Atividade 2. Pense nos seres vivos que todos os dias morrem. Nas folhas que caem das árvores e ficam sobre o solo, no lixo que você joga fora. O que aconteceria se os fungos não existissem? O que vocês acham que poderia acontecer se os fungos não existissem? Já imaginaram se os fungos não existissem, se nada entrasse em decomposição, por exemplo, joga uma coisa na rua e ficasse para sempre, porque não existe fungo para decompor aquelas coisas que foi jogada? Então vamos pensar, o que será que acontecia se os fungos não existissem? Vocês vão colocar com suas palavras. Na natureza, os produtos resultantes da decomposição dos seres vivos por fungos e bactérias retornam para o solo e são utilizados pelas plantas para o seu crescimento e desenvolvimento. Essa foi a página 107. 108. Os fungos também estão presentes na fabricação de alimentos. Para fazer a massa do pão crescer, por exemplo, é usado um fermento biológico, o que é composto de fungos. Para entender melhor como isso acontece, realize junto com seus colegas, no caso com seus familiares, este experimento. Faça uma massa de pão misturando em um recipiente 50 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico e 5 gramas de açúcar e água para dar ponto. Amasse bem. Pegue um copo com água e coloquem dentro dele uma bolinha de massa com fermento. Deixem o copo em temperatura ambiente, aguarde 15 minutos e observe o que acontece. Depois registre aqui, vocês vão dizer o que aconteceu com essa massa que ficou 15 minutos dentro da água. A bolinha da massa com fermento começa a flutuar dentro da água. Isso acontece porque no fermento biológico existem seres vivos, fungos, que se multiplicam com muita rapidez. Eles decompõem o amido presente na farinha de trigo para se alimentar. Durante a decomposição do amido, ocorre a liberação de gás carbônico, que forma bolhas na massa e a faz crescer, tornando-a leve e macia. No caso do experimento, é possível observar esse processo, porque a bolinha de massa cheia de ar começa a flutuar na água. Para saber se a massa já cresceu, muitas pessoas fazem esse experimento. Quando a bolinha sobe, é sinal de que a massa já cresceu e está pronta para ir ao forno. Ó, esse aqui é um experimento, aproveitando também, é uma receita. Essas foram as atividades de ciências, até a página 108. Qualquer dúvida, me chamem, me procurem, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.